Olá, educadores! Sejam bem-vindos à missão 10 do Aventura no Prato. Cuidado especial. Hoje vamos falar sobre como conscientizar as crianças de que algumas pessoas têm necessidades alimentares específicas e a importância de respeitar e cuidar dessas diferenças com empatia e responsabilidade. Alergias e condições de saúde, como a intolerância ao glúten ou lactose, e doenças como diabetes tipo 1, exigem adaptações alimentares. Ensinar sobre essas situações desde cedo ajuda as crianças a desenvolverem empatia, respeito e responsabilidade em relação ao próximo. Além disso, promove um ambiente escolar mais inclusivo, seguro e acolhedor, prevenindo situações de risco e fortalecendo a noção de cuidado coletivo. Alergias mais comuns na infância. Alergia ao leite de vaca. O que é? O sistema de defesa do corpo, ou seja, o sistema imunológico, reage contra as proteínas do leite de vaca, causando sintomas que podem ir desde coceira na pele até dificuldade para respirar. A criança não pode consumir nada com leite de vaca e seus derivados. É importante sempre ler os rótulos e evitar o risco de contaminação cruzada, ou seja, quando um alimento sem leite entra em contato com um alimento com leite. O principal tratamento é a exclusão do leite de vaca e seus derivados da dieta da criança. Intolerância à lactose. Diferente da alergia, a intolerância não envolve o sistema imunológico. O corpo tem dificuldade em digerir a lactose, ou seja, o açúcar do leite, porque falta a enzima lactase. Os sintomas são principalmente relacionados a desconforto gastrointestinal, como gases, dor de barriga e diarreia. Algumas crianças podem consumir alimentos com baixo teor de lactose ou produtos sem lactose, pois muitos produtos já têm a enzima lactase adicionada, tornando assim zero lactose. Essa condição ela é menos comum na infância, mas pode acontecer, mas não deve ser confundida com alergia à proteína ao leite de vaca. O tratamento consiste em reduzir ou eliminar o consumo de produtos com lactose, dependendo do grau de intolerância da criança. Pode-se usar produtos sem lactose ou, em alguns casos, tomar enzima lactase, em gotas ou cápsulas, antes de consumir o alimento com lactose, mas somente sob orientação médica. Alergia ao trigo. O que é? É a reação do corpo às proteínas do trigo, diferente da doença celíaca, que é uma intolerância permanente ao glúten. Evitar alimentos feitos com trigo, como pães, bolos, biscoitos, massas, entre outros, é fundamental. E é preciso sempre confirmar com a família quais são os alimentos permitidos. A exclusão completa de alimentos que contêm trigo é a base do tratamento. Alergia a oleaginosas e amendoim. O que é? É uma reação que pode acontecer com castanhas, nozes, amêndoas, pistache e também com amendoim. É uma das alergias que pode causar reação mais grave. Cuidado, tá? O alimento deve ser completamente evitado, mesmo que em pequenas quantidades. A atenção deve ser redobrada, pois muitas receitas e doces podem conter oleaginosas ou traços desses ingredientes. Tratamento. Evitar rigorosamente o contato e a ingestão de oleaginosas e o amendoim. Crianças com essa alergia grave podem precisar ter consigo um autoinjetor de epinefrina para casos de reações alérgicas severas, mas claro, seguindo sempre a prescrição e o treinamento médico. Alergia à soja. É a reação às proteínas da soja, que podem estar presentes em alimentos visíveis, como o leite de soja, o molho shoyu ou a proteína de soja, ou escondido em produtos industrializados. Cuidados. Ler sempre os rótulos, pois a soja aparece em muitos alimentos processados. Confirmar com a família as substituições seguras é um ato necessário. O tratamento envolve a exclusão da soja da dieta. É importante ter atenção aos rótulos, pois a soja é um ingrediente comum em alimentos processados. Alergias aos frutos do mar. É uma reação ao consumo de peixes e crustáceos, como camarão, caranguejo e lagosta. Os cuidados: evitar totalmente esses alimentos. Prestar atenção em pratos preparados em restaurantes, pois pode haver risco de contaminação cruzada, como por exemplo o uso do mesmo óleo. Tratamento: a exclusão total de peixes e crustáceos é essencial
e é crucial comunicar a alergia em restaurantes e eventos para prevenir a contaminação cruzada. Alergia ao ovo é a reação às proteínas presentes no ovo. Pode causar sintomas na pele, sintomas no intestino e até dificuldades respiratórias. Cuidados! O ovo deve ser totalmente evitado, tanto cru quanto cozido, e também quando faz parte de receitas, como bolos, pães, massas, empanados. Existem muitos substitutos que as famílias podem indicar. O tratamento é a eliminação completa do ovo da dieta, e as famílias podem usar substitutos de ovo em receitas, e devem estar atentos à presença do ovo escondido em alguns produtos. Condições clínicas frequentes na infância. Diabetes mellitus tipo 1. O diabetes mellitus tipo 1 não tem cura, mas tem tratamento. E com os cuidados certos, a criança pode ter uma vida saudável e ativa como qualquer outra. O tratamento envolve principalmente 3 pilares. O primeiro deles é a aplicação da insulina. Como o corpo da criança não produz insulina, ela precisa receber esse hormônio todos os dias. E isso é feito por meio de injeções ou bomba de insulina. A insulina ajuda a manter a quantidade de açúcar no sangue, ou seja, a glicose, em níveis adequados. O segundo pilar é a alimentação equilibrada. A criança precisa de uma alimentação equilibrada, sem excesso de açúcar e organizada em horários. Lanches com muito doce, como refrigerantes, balas e chocolates, devem ser evitados, exceto numa situação de hipoglicemia, que é quando a glicose no sangue cai muito e a criança precisa de um açúcar de rápida absorção. Em outras situações, só deve ser oferecido se houver combinação prévia com a família. A escola deve respeitar os horários da alimentação e, se houver uma festinha, combinar as alternativas com a família. O terceiro pilar é o monitoramento da glicose. A criança, com a ajuda da família ou dos cuidadores, precisa verificar a glicose várias vezes ao dia. Isso pode ser feito com um aparelhinho de ponta de dedo ou sensores que ficam grudados na pele. O objetivo é manter os níveis de glicose dentro de uma faixa recomendada, evitando tanto a hipoglicemia, que é a glicose baixa, quanto a hiperglicemia, que é a glicose alta. O papel da escola e dos professores. Saber reconhecer os sinais de hipoglicemia, como fraqueza, suor, frio, tremores, sonolência e mudança de humor. E no caso de uma hipoglicemia, a criança precisa receber imediatamente um açúcar de rápida absorção, como um suco, bala, mel, glicose, porém já previamente orientado pela família. Comunicar à família sempre que perceber algo diferente no comportamento ou na saúde da criança. E apoiar a criança para que ela se sinta incluída e também segura. Doença celíaca, o que é? É a intolerância permanente ao glúten, que é uma proteína presente no trigo, na cevada, no centeio e em derivados. Quando a criança celíaca come glúten, o intestino fica inflamado e ela não consegue absorver bem os nutrientes. Cuidados com a alimentação. A criança deve evitar totalmente o glúten, e isso inclui pães, bolos, biscoitos, massas e qualquer alimento feito com trigo, cevada e centeio. Existem versões sem glútens de muitos alimentos que as famílias costumam enviar. E é fundamental evitar a contaminação cruzada, ou seja, não usarmos os mesmos talheres, pratos e superfícies onde alimentos com glúten foram preparados, pois pequenas quantidades já podem fazer mal, mesmo que a criança não sinta o sintoma imediatamente. O único tratamento eficaz é a dieta rigorosa sem glúten por toda a vida. Isso significa excluir os alimentos que contêm trigo, centeio, cevada e os seus derivados. Como leitura complementar, fica a sugestão do caderno de referência sobre alimentação escolar para estudantes com necessidades alimentares especiais, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Comecem perguntando: vocês conhecem alguém que não pode comer algum alimento? Leve a turma a refletir que antes de oferecer ou compartilhar alimentos, é importante saber se o colega pode comer. Essa conversa cria um clima de respeito e de valorização às diferenças. É importante mencionar que não se deve aceitar comida de pessoas estranhas, mesmo que elas sejam crianças. Apresente as ilustrações do livro que mostrem alimentos que podem causar alergias. Peça que identifiquem por conta própria os alimentos das imagens,
como leite, os ovos, os frutos do mar, o trigo, o amendoim e soja. E pergunte se esses são presentes nas suas rotinas. Explique de forma simples que para algumas crianças certos alimentos podem causar mal-estar e que podem deixá-las doentes, mesmo que sejam muito familiares. Use frases acessíveis, como o que é gostoso para alguns pode ser perigoso para outros, e que é preciso estar atento aos sinais do nosso corpo. Reforce que todos podem participar das refeições de forma segura, desde que haja cuidado e atenção com as necessidades alimentares especiais. Para praticar a empatia e o cuidado, na escola, a atividade do capítulo propõe circular a imagem correta em situações de oferecer a comida a um amigo. A resposta correta é a segunda imagem, onde a menina pergunta antes de oferecer o alimento. Conversem sobre a importância de perguntar: "Você pode comer isso?" É uma atitude de cuidado e respeito às diferenças. Atividade de casa. Proponha que as crianças investiguem em casa se algum familiar tem alguma restrição alimentar e descubra qual é. Oriente-as a fazer perguntas aos adultos, mostrando o livro e as restrições trabalhadas. O objetivo é promover conversas sobre saúde, empatia e o respeito às necessidades de cada corpo. Como atividade complementar, sugerimos perguntar antes de oferecer. Em duplas, as crianças vão encenar uma situação. Primeiro, oferecendo sem perguntar e depois perguntando e conversando sobre o que pode acontecer. Em seguida, encenem uma situação onde um estranho oferece comida e como recusar educadamente. Consciência, empatia e responsabilidades são ingredientes essenciais para uma aventura no prato, para que seja segura e inclusiva para todos. No nosso próximo vídeo, que é a nossa última missão, vamos consolidar tudo em 10 dicas para ser saudável. Não percam!